Olá, muito boa noite a todos. Excelente sexta-feira, hoje dia 2 de outubro. Eu sou o Felipe, para quem não me conhece, Felipe Lamelas. Estou no último período do curso de jornalismo na Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a popular Unesp, e sou idealizador do projeto Porto de Memórias. Neste ano de 2020, decidi sair candidato a vereador nestas eleições. E, pensando nisso, tomei essa decisão justamente por reconhecer a importância fundamental da política na nossa vida, na vida da nossa comunidade, da nossa sociedade. Tanto na macro escala, para o nosso país, para o nosso estado, quanto em uma micro escala, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua. Tanto a longo prazo, políticas públicas a longo prazo, quanto também a curto prazo. Reconhecendo e sabendo da importância, apesar de todos os problemas da política na nossa vida, tomei essa decisão com a certeza de que se os bons, se os capacitados não ocupam esses espaços de poder, sobra lugar para aqueles que não são, para aqueles que não são preparados, não são capacitados e, pior, não têm a boa vontade de querer estar mudando a nossa sociedade e a nossa realidade. E pensando na construção de uma campanha que seja participativa, inovadora, de diálogo, de propostas e não de promessas, inicio hoje uma série de lives, uma série de entrevistas, uma série de bate-papos em diversas áreas para me apresentar e também apresentar aquilo que eu penso sobre a nossa cidade dentro, isso é importante, das competências do Poder Legislativo, dentro das competências do papel do vereador. E para inaugurar essa série de conversas, o assunto escolhido não poderia ser outro. É a questão da desigualdade no Brasil. Talvez o principal de todos os nossos problemas. E como isso se reflete em âmbito municipal. Como que isso é sentido diariamente pelas pessoas que vivem aqui em Porto Ferreira. Para falar desse tema, tenho a honra e a oportunidade de conversar com um grande amigo, que é o professor Alano Alexandre Umbelino de Barros. O professor Alano é formado em História pela Universidade Católica de Santos. Atualmente é professor da Secretaria Municipal de Educação de Porto Ferreira, tem experiência na área de História, com ênfase em ensino e aprendizagem de história geral no ensino básico. Também é pós-graduando, aliás, em História e Cultura Afro-Brasileira. Muito obrigado, Alexandre, desde já, por ter aceito o convite dessa entrevista, desse bate-papo, dessa conversa, que pretende aí, que tem o objetivo de dialogar com a comunidade, como eu disse, me apresentar o que eu penso, o que eu defendo para o público que será eleitor nesse ano de 2020. Queria que você pudesse fazer as suas considerações iniciais. Boa noite a todos que estão nos vendo, né, no Facebook neste momento. A você, Felipe Lamelas, que toda vez que eu tenho oportunidade falo, Felipe Lamelas é um daqueles jovens, né, que mostra pujança em suas ideias e em suas convicções políticas. E hoje a gente vai estar trocando umas ideias bem de forma simples, mas de cutucar a reflexão sobre essa desigualdade que nosso país tem, que reflete também no nosso estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, e, claro, na nossa, eu posso falar assim, né, Lamelas, que acho que eu sou o pernambucano mais ferreirense que tem. A nossa amada Porto Ferreira. Espero que a gente possa estar trabalhando esse tema com vocês de uma forma bem tranquila
e que vocês possam perguntar também, mandar, né, interagir conosco. Perfeito, Ali. A ideia é essa mesma. Como eu disse, quem sabe um mandato, mas desde já uma campanha que é inovadora, participativa e construída na base do diálogo, da conversa e também na troca de opiniões e de experiências com todos os segmentos e os principais setores da sociedade. Disse que o tema de hoje era importante porque é, na minha opinião, o principal dos problemas do Brasil, inclusive maior do que o problema da educação, que depende muito dessa questão da desigualdade, da distribuição de renda no nosso país. E Alexandre, um pouco difícil a gente imaginar que a desigualdade é um problema recente, seja algo que acontece há pouco tempo no Brasil. É difícil porque nós temos que retomar o pensamento de que o Brasil fundado aí, descoberto em 1500, foi dividido em 14 faixas de terra, entregue, toda a extensão faraônica do Brasil entregue a 14 pessoas. Além disso, nós sabemos que o Brasil, em todo o seu período colonial, estruturou a sua economia colonial, em cima da base escravista. Um país que manteve aí, ao longo dos seus 520 anos, desses 520 anos, 388 anos foram marcados pela barbárie, pela tragédia da escravidão. É um país que é considerado aí o 7º mais desigual do mundo. Tendo essas perspectivas em mente, Alexandre, como que você pode tecer aí comentários nessa perspectiva histórica sobre o problema da desigualdade no Brasil? Você foi muito feliz quando você abre sua narrativa numa perspectiva histórica, né, contando como foi, né, essa questão das capitanias hereditárias, né? Eu sempre brinco com meus alunos, Lamelas, que quando eu estou dando aula de História do Brasil, do processo de colonização, eu vivi nas 2 capitanias que deram certo. A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, onde eu nasci. E sempre foi uma coisa que me intrigava muito, né, essa relação que a gente tem, que é uma relação desestruturante, né, uma relação em que o Brasil foi fatiado para uma empreitada do agronegócio da época, o agroexportador da cana-de-açúcar, que precisava da mão de obra de trabalhadores, e Portugal não tinha essa quantidade. Então, teve que se escravizar os nativos, né, os povos indígenas, que uma boa parte foi dizimada do seu próprio território. Claro, a grande chaga do desenvolvimento do nosso país, dentro do processo de colonização, e que reflete a nossa desigualdade, sim, sem sombra de dúvida, o processo da escravidão. Esse processo que você bem lembrou, dos 388 anos, fora o período pós a escravidão, que, de certa forma, a grande massa da população brasileira, dos pretos e pardos, como chama o IBGE, foram alijados de direitos. Então, a gente tem uma formatação histórica que a gente ainda não conseguiu desatar esse nó dentro de um processo histórico. E isso, Lamelas, já jogando para você, faz com que a gente pense quanto compreender esse fenômeno, esse complexo histórico, social, para hoje, nós, em 2020, né, ver nosso país como está, nosso estado, nossa querida Porto Ferreira, e ver também a perspectiva que eu vejo em jovens como você, quando se arriscam, né, a se lançar na política local, que não é algo muito comum na nossa história, dentro de uma sociedade que nós sabemos que ela está muito fraturada devido à própria desigualdade, Felipe. Perfeito, Ale. E acho que isso que você colocou é imprescindível. Ver como que a desigualdade se reflete em vários âmbitos, inclusive em nossa cidade, de formas e de maneiras que a gente nem percebe.
tem um conceito que nós podemos colocar que é o chamado apartheid geográfico, que a própria localização geográfica das pessoas, os bairros, remonta essa questão da desigualdade. A gente pode pensar também a questão do arborismo. Geralmente, bairros que são mais nobres, mais ricos, possuem aí uma preocupação maior com a arborização do que bairros mais carentes. Então, quer dizer, isso tudo são problemas estruturais de uma sociedade que é estruturalmente desigual, e é importante a explicação desse conceito para me mostrar, aliás, reforçar que não é algo de agora, não é um problema de hoje apenas, embora se mantenha. Alguns dados para serem acrescentados nessa conversa: o Brasil, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ou seja, um segmento da ONU, é o 7º país mais desigual do mundo. Isso de acordo com o índice de Gini, que antes de entrarmos ao vivo você já estava comentando essa questão do índice de Gini, que no Brasil é bem próximo ao zero, ou seja, é bem desigual. Quanto mais próximo do zero, aliás, quanto mais próximo do 1, mais desigual nesse caso. Quanto mais próximo do zero, melhor, né? Mas, assim, isso se reflete, por exemplo, no saneamento básico. Parece loucura se a gente pensar que no Brasil tem 100 milhões de vidas brasileiras sem saneamento básico. Pelo menos 35 milhões, ou seja, 16% da população do Brasil, que não tem água tratada. E isso é algo que agora, com a pandemia, e pensando já em âmbito municipal, ficou muito latente essas questões todas. Então, pensando na cidade, Ale, como que você avalia essa problemática da desigualdade? A nossa cidade, como você bem colocou, tem uma desigualdade espacial, né? Eu moro, por exemplo, aqui moro no Cristo Redentor, né? Então, a gente tem uma formatação desse espaço geográfico da cidade, próximo a mais do Mogi, de uma forma, né? Se você subir, né, no sentido Santa Rita, você vai encontrar outros bairros melhores estruturados, mas que estão muito próximos dentro de uma estrutura espacial. Então, assim, nossa cidade, a gente sempre brinca, né, Lamelas, que ela cresce, a parte urbana dela cresce, expande, mas muitas vezes não no ritmo e nas condições adequadas, né? Como assim? Por exemplo, a gente tem que pensar, enquanto cidade, e isso é muito importante para você, Lamelas, e para outros candidatos, a gente precisa ter um planejamento, e esse planejamento é o plano diretor do município. O plano diretor do município, ele tem que ter sua revisão, ele tem que estar baseado em discussões em conselhos, como o Compur, né? Como outros conselhos também, que possam estar ali elaborando. Para quê? Para a gente não ter uma cidade que a gente tem um território de mais de 200 mil quilômetros quadrados, certo? 56 mil habitantes. Mas como é que isso está respaldado e como é que isso está planejado? Né? Muitas vezes há um aumento espacial, mas os serviços eles não chegam no mesmo ritmo, como bem você falou. Então você tem que ter saneamento, energia elétrica, qual é a população daquele espaço, daquele bairro que vai surgir ali? Vai ter mais demanda por vaga de creches, para os trabalhadores que vão comprar e vão lotear aquele espaço, né? Então, como é que a gente vai desenvolver isso, né? Então, eu acho que a missão de um vereador que se lançar, né, nessa empreitada é muito também, além da fiscalização, mas é de dialogar com o executivo justamente esse entendimento do que é o espaço geográfico e urbano, para que a população que está indo para a periferia cada vez mais, em relação ao centro da cidade, ao centro financeiro da cidade, ao centro também administrativo, ela não sofra, ela precisa de transporte público.
né? Ela precisa de uma série de demandas que é só o entendimento entre o poder executivo e o legislativo que a gente, juntamente com a sociedade civil, que a gente vai poder galgar uma cidade que vá pensando essa desigualdade. Esse pensar que você tem, Lamelas, do desigual, já é um passo para uma praxe política diferenciada, Lamelas. É a ideia de que a consciência é a chave da mudança. Então, é por isso que é importante a ciência dessas questões, porque isso é o primeiro passo no caminho de uma transformação dessas realidades que você comentou, que não é uma realidade, são realidades e realidades que se misturam nesse cenário. Então, por isso também a importância de levar, e eu já vou ler os comentários, mas já vou destacar a questão do Vinícius, que fala sobre a educação, a importância de levar a educação para todos os locais, porque é por meio dela que se pode ter e se criar essa consciência dos problemas e também a sabedoria dos mecanismos para se resolver esses problemas. E a política, a participação política, não só dos cargos eletivos, como os vereadores, o prefeito, mas principalmente a participação ativa da sociedade, dos cidadãos, nessa atividade política, né? O cidadão não é apenas o morador da cidade. A cidade não é apenas uma dimensão espacial, física, territorial. A cidade ganha um aspecto de uma dimensão política. O cidadão é um agente político. E a sabedoria, a ciência dessas questões é que vai ser fundamental exatamente nisso que você comentou, para que possa se iniciar essa transformação, essa mudança. Vou ler alguns comentários antes de continuarmos e seguirmos nessa perspectiva, falando um pouquinho também do futuro, porque a pandemia é algo que tende aí, escancarou a desigualdade no Brasil, escancarou esse problema que, como nós já havíamos dito, é histórico, é estrutural, e que também deve aí surtir reflexos disso, né, para os próximos tempos. A Sara está participando lá de Bauru, com a gente novamente também. A Anne Muraro, que faz parte do PDT, está participando da boa noite. O Renês, também membro do PDT. O Munir está participando, fiz uma live com ele, professor de História também. O Renan, grande Renan Martins, está falando, grande Alexandre, é verdade, um grande Alexandre, está participando com a gente. Esse é parceiro. E também o Vinícius, que está falando, boa noite, companheiros, uma nação se faz com homens e livros. A educação deve ser debatida em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Agora é o momento de colocarmos representantes comprometidos com esta importante causa. Então, está aí o comentário do Vinícius, que é bem dentro disso que nós estávamos falando, da importância da ciência, da consciência, para que essa realidade possa ser transformada em âmbito federal, estadual e também municipal. É criar uma identidade das pessoas e uma familiaridade das pessoas, de nós, cidadãos, com essas questões. Alexandre, falei sobre a questão da pandemia que aprofundou as desigualdades no Brasil. Isso também se refletiu em nossa cidade, mas é importante destacar que não de forma homogênea. A desigualdade e a pandemia, que só intensificou isso, não ocorreu de forma igual para todos. A própria pandemia impactou principalmente grupos que eram aí os mais impactados, os mais marginalizados. Então, é isso o próximo assunto, a questão dos principais alvos dessa desigualdade, os principais pontos dessa desigualdade, que afeta aí de forma desigual determinados segmentos e determinados grupos. Então, Alexandre, sobre essa temática, nós podemos aí já estar jogando luz sobre a questão, outra questão histórica e estrutural do Brasil, outro problema histórico e estrutural, que é o racismo. Aprendi esses dias com um professor meu que o racismo no Brasil ele é fundante, ou seja, ele funda as instituições no Brasil, ele está institucionalizado nessas instituições,
ele é estruturante, porque ao mesmo tempo que ele estruturou, ele é estruturado por essas instituições que reproduzem essa prática, por isso que ele é também replicante, porque diariamente, constantemente, nós vimos essa prática do racismo ser reproduzida em nosso meio. Então, o racismo estrutural também é um pilar importante do problema da desigualdade. Queria suas considerações sobre isso, por uma questão também de local de fala. Você estava falando do racismo estrutural, e já fica uma dica para a leitura desse livro aqui, do grande intelectual Silvio de Almeida, Racismo Estrutural, para a gente ler e entender como o racismo ele está em nós, até os negros, os pretos e pardos também, né? Muito subjetivamente, inconscientemente, a gente tem atitudes racistas. A priori, nos últimos 30 anos, a gente conseguiu ter um avanço, Felipe, principalmente na questão jurídico, né? A gente teve um melhoramento, vamos dizer assim, de algumas leis, a partir da própria Constituição, né, de 1988, que já coloca o racismo como crime inafiançável, imprescritível, e tudo isso traz para uma geração, que é a minha, né, uma possibilidade melhor de luta. Por que eu estou falando isso? Porque na sequência dessa evolução dos direitos humanos, dos direitos afirmativos, a gente vai ter, em 2003, uma lei que chama-se 10.639, que ela obriga, né, a educação básica, sendo ela infantil, fundamental, ensino médio, e também formação superior, né? O conhecimento de cultura afro-brasileira e também de história e cultura africana. Então, assim, para a gente conhecer o nosso país, Felipe, você que é um jovem político e já anda muito aqui pelo estado de São Paulo, já foi para outros estados, entender essa população majoritariamente negra, ou seja, 56%, segundo o IBGE, compreender a complexidade desse racismo que é estrutural. Por exemplo, essa é a primeira eleição que o número de vereadores vai ter mais vereadores negros disputando, sendo que não para prefeito. Para prefeito você tem 66%, salvo engano, de candidatos, na majoritária, candidatos brancos. Mas você consegue já ver que está tendo uma movimentação, e essa movimentação, a partir dessa lei 10.639, vem também mais à frente com a lei de cotas. A lei de cotas raciais, né, que a gente tem as duas primeiras universidades no Brasil, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, no finalzinho dos anos 90 já começa com as cotas raciais. No Rio de Janeiro, você tem a UNB em Brasília e também a Universidade Federal da Bahia. Em 2012, você tem essa lei de cotas para as federais e como políticas afirmativas que deram condições, né, para os afrodescendentes adentrarem a uma universidade de qualidade. Não só a lei de cotas, também o programa Universidade para Todos, que também consegue ter aí uma ação afirmativa importante. Mas a gente tem uma lei no Brasil, Lamelas, que ela é muito específica e as pessoas deveriam lê-la para poder aplicar na vida, no dia a dia, que é o Estatuto da Igualdade Racial. É um documento, né, foi até o nosso companheiro Paulinho de Leme, né, que fez uma palestra aqui em Porto Ferreira, e a partir disso eu também fui tomando parte nessa questão dessa legislação específica. Ou seja, para eu entender, eu tenho que fazer esse diagnóstico, essa questão da desigualdade. Quem afeta mais a desigualdade, os pobres. A maioria dos pobres são pretos e pardos no Brasil.
por causa de uma concepção e de um complexo processo histórico, da escravidão até os dias atuais. Então, é só eu olhar para a minha cidade, verificar onde estão as melhores casas, onde estão as melhores escolas, onde estão as piores casas, onde estão as piores escolas, e aí eu consigo entender, na praxis, o que a sociedade está ali borbulhando na minha frente, Felipe. Perfeito, Ali. A desigualdade tem cor e tem gênero também, que é outro tema importante, porque muitas vezes nós não podemos esquecer que, além do racismo, que é estrutural e fundante na nossa sociedade, também tem a questão da misoginia, de uma sociedade conservadora, patriarcal. Então, é importante destacar esse outro ponto da misoginia, talvez o mais antigo dos preconceitos da história da humanidade. Então, é algo que se reflete também na forma do emprego, por exemplo, a desigualdade em termos salariais. Ainda hoje, século XXI, 2020, existem homens nos mesmos cargos ganhando mais do que as mulheres. Então, existe essa problemática e isso é algo presente do nosso dia a dia. Embora seja um problema que muitas vezes parece distante da nossa realidade, como essas questões que você levantou, é importante perceber que isso ocorre aqui, na nossa cidade. Você mora no bairro Jardim Cristo Redentor. Eu moro aqui no bairro Estância dos Granjeiros. Então, existe essa problemática nos diversos bairros. Dornelles é um bairro próximo, vizinho ao meu. Então, é importante conhecer também a dinâmica e como essa cidade se estrutura. Vou dar destaque para a participação da professora Elaine Aparecida dos Santos, que já foi uma entrevistada também, há algum tempo atrás, que falou muito bem e com propriedade, como ela sempre diz, sobre a temática da educação, e também o comentário aqui do Renês, que participa falando: precisamos de políticos que repensem Porto Ferreira para morar e viver, e não como forma de enriquecimento de alguns via especulação imobiliária. Ele já entra nessa temática, mas há algum tempo, a manter o mesmo ritmo, teremos bairros mais próximos de Santa Rita. Exato. O progresso não é errado, o progresso não é ruim, pelo contrário, muito bem-vindo. E é isso que estava, inclusive, na descrição. É como pensar uma cidade que seja economicamente próspera, que tenha uma economia próspera e que seja socialmente justa. Então, é pensar isso, esse outro lado, sem esquecer, claro, pensando em âmbito econômico, na importância da prosperidade, mas sem esquecer também como que isso pode ser melhor gerido para que haja aí uma melhor igualdade, uma maior igualdade e justiça entre todos os moradores da cidade. Porque não é porque uma pessoa mora num bairro que é considerado mais nobre que ela é melhor do que uma pessoa que mora num bairro mais carente. É essa mentalidade, esse tipo de pensamento que nós precisamos, através do diálogo, e essa live, que é uma conversa, uma participação que conta, né, com a participação das pessoas e dos cidadãos ferreirenses, propõe discutir esse diálogo, né, sobre essas variadas temáticas. Bom, além dos principais alvos, então nós falamos sobre os grupos marginalizados, a questão do racismo, da questão de gênero, que entra a problemática da misoginia, o racismo estrutural, tem também as violências que essa desigualdade gera com as minorias. Então, grupos minoritários sofrem aí mais violência. Isso é estatístico no Brasil. Não há aí quem discorde, porque são dados. Então, assim, sobre essa temática, já entrando, Alexandre, na temática mesmo da nossa conversa, que é pensar formas de uma cidade mais justa, uma cidade mais igualitária. Porque pode parecer utopia, ou até pode parecer que não é uma problemática que Porto Ferreira tem que lidar. Mas esse é o primeiro ponto que deve ser encarado.
de fato, nós temos que lidar com essa temática da desigualdade, inclusive aqui em Porto Ferreira, né, que é a nossa cidade e que, de fato, tem problemas aí que se repetem, como eu dito, em várias áreas. Então, como pensar, como visualizar uma cidade, na sua opinião, que seja mais igualitária? E quais os papéis que vão ser desempenhados nesse processo pela sociedade, que é fundamental que participe, mas também pelos cargos eletivos, porque nós estamos em ano de eleição. Então, qual o papel também dos candidatos que estão disputando essas vagas na construção dessa cidade que seja mais justa, mais igualitária e que tenha aí uma melhor distribuição dos seus recursos para todos os segmentos da nossa sociedade? Obrigado, professora Elaine, por estar nos assistindo, ao companheiro e irmão Renês. Lamelas, eu como educador, você sabe que a maneira de investir na diminuição de desigualdade real é, claro, criação de trabalho e renda e, substancialmente, investir na educação, né? Obrigado, professora Thelma. Quando a gente pensa que R$1 investido na educação, você tem R$3 a menos na saúde, R$2 a menos no saneamento básico. Ou seja, quando você tem um povo educado, quando você tem um povo, né, que consiga ter uma educação básica de qualidade, Lamelas, é como se o desenvolvimento humano dele, você conseguisse perceber, né? A criança entra lá na creche e vai sair, né, lá adulto da escola, vamos lá no Mário Borelli, com o terceiro ano, um cidadão que teve um percurso escolar de excelência municipal, né? É um ponto chave. E quando a gente fala em educação, eu tenho que sempre lembrar, precisamos melhorar a valorização dos professores. E isso, claro, não depende apenas do executivo, depende de um legislativo forte, legislativo que, né, seja propositivo ao executivo para poder, de certa forma, chegar e falar, poxa, a gente precisa investir nos professores. Não é só o investimento salarial, Lamelas. Plano de carreira, condições de infraestrutura dos prédios escolares melhor. Isso, eu acredito que o legislativo ele pode ajudar muito, né? Porque a gente sabe que nosso município ele tem uma bênção que é pouco explorada, que é a verba impositiva dos vereadores. Você vê que vários vereadores conseguiram ajudar escolas com seus recursos, né? Então, sistematizar isso, né? Fazer as parcerias com o Poder Executivo e Legislativo para a gente ver nossas escolas melhores. A gente está passando uma pandemia, Lamelas, mas a gente não tem nenhum estudo ainda na nossa cidade qual é o impacto real na evasão escolar. A gente não tem. A gente tem pesquisa. Pesquisa é uma amostragem, não é a realidade. A realidade é o que a gente vê ali na plataforma, que a gente não está tendo retorno. Então, a gente vai sentir, essa geração toda vai sentir muito esses 6 meses, esse resto do ano, que vai ficar sem aula. Claro que a prefeitura tomou uma decisão extremamente importante de não retorno às aulas. Isso é louvável, porque vários capitais, vários estão voltando sem vacina. Então, a gente tem uma série de desafios, Lamelas, e você que vai ser, espero, nosso vereador, né? E agora a gente pode falar, na próxima legislatura, lutar com essa categoria de pessoas, né? Apoiar a municipalidade na transformação. A gente tem que ter uma educação igual Sobral, no Ceará. Não pode Sobral, com 200 mil habitantes, ter uma renda per capita de R$20 mil e ter as melhores escolas fundamentais. Não pode. Do Brasil. A gente já teve uma escola de excelência histórica, que é o Mário Borelli. Então, assim, trabalhar, mas trabalhar em conjunto com a categoria. Discutir mesmo, né? Fazer esse processo democrático, transparente. Por quê? Porque eu tenho certeza que se Porto Ferreira investir na educação,
na preparação dos jovens, né? Eu sei que é a ideia de qualquer político, de qualquer cidadão, é ver sua cidade educada, que tenha jovens que tenham perspectiva. A gente precisa dar perspectiva, Lamelas. Você é um jovem que saiu daqui muito cedo para estudar. Então, assim, a desigualdade ela é um fator que limita as pessoas. Se eu não tenho educação, se eu não tenho cultura, a gente avançou em cultura, Porto Ferreira. Temos um avanço em 4 anos. Estrondoso. Mas se a gente tivesse evoluído mais na educação, junto com a cultura, com o esporte, com o lazer, muitas das mazelas que a gente tem hoje teria sido bem diminuída. E eu espero muito, né, a gente pensar junto, enquanto sociedade, querer uma Porto Ferreira. Eu não quero Porto Ferreira só a capital da cerâmica artística nacional, que é importantíssimo. Eu quero Porto Ferreira, o porto da educação, o porto da esperança para essa juventude, né, que a gente tem alunos aí que estão querendo desistir de estudar, transformar essa cidade por meio da escola, da cultura, do esporte, do lazer, e fazer a mudança. E essa mudança ela vai começar quando todos tiverem imbuído disso aí. E eu acredito muito nessa juventude. Perfeito, Ali. Acho que você tocou num tema importantíssimo, né? Sempre acho que a solução de muitos, talvez todos os problemas da nossa sociedade seja a educação. Então, é pensar que a melhoria da educação passa necessariamente pela valorização do professor. E não só do professor, mas de todos os profissionais ligados, direto ou indiretamente, com a área da educação. Porque, às vezes, muito se esquece de falar também dos educadores, dos coordenadores pedagógicos, das pessoas envolvidas com o transporte dos alunos das escolas. Então, merendeiras, funcionários da limpeza, etc. e tal. Então, quer dizer, é toda uma logística, toda uma estrutura de pessoas que se ligam aí à educação e que, de fato, devem ser contemplados por melhorias que já podem ocorrer. Então, você citou, por exemplo, a questão do plano de carreira. Não basta apenas ouvir o professor, o que já muitas vezes não acontece. É importante ouvir e tornar o professor, o agente da educação, um ator central na tomada dessa decisão. Um protagonista, exatamente. Um ator que tenha aí atividade e que seja aí o protagonista, como você disse, dessas escolhas. Porque compete não só a questão salarial da vida do professor, como, de certa forma, toda a carreira, né, toda a atuação do professor e também, por consequência, dos alunos. Então, aí uma primeira forma de resolver essa questão que nós, e sem sombra de dúvidas, concordamos, que é a valorização da educação, e não da boca para fora, apresentando propostas e apontando caminhos e soluções para que isso ocorra de fato. Além dessa questão, você tocou em outro ponto importante, a temática da juventude. Sou jovem, tenho 21 anos, e isso é um público, aliás, o público jovem é um público muito grande em nossa cidade também. Apesar, ontem foi dia do idoso, que foi o dia que foi instituído o Estatuto do Idoso. O Brasil é uma população que nós sabemos que está envelhecendo a cada dia, mas ainda assim a população jovem no Brasil é esmagadora, é muito grande, e é preciso se olhar por essa população, porque nós falamos de desigualdade, muitas vezes a desigualdade ocorre também pela falta de emprego, pela falta de renda. E o jovem, recém-ingresso no mercado de trabalho, muitas vezes é o que mais vai sair prejudicado por conta disso. Então, nós temos também que destinar atenção especial à temática da juventude. De que forma? Primeiro, valorização e atenção a esse segmento. Se pensarmos em âmbito municipal, não existe na cidade ainda um conselho municipal de juventude. Os conselhos municipais, e aí existem vários e são tremendamente importantes, têm esse papel de estar dialogando, o diálogo da sociedade com o poder legislativo, com o poder executivo, a autonomia da sociedade sobre determinadas temáticas.
Então, a existência de um Conselho Municipal da Juventude, que consiga mapear e localizar as demandas e as necessidades desse público jovem, desse segmento jovem na sociedade, é importante para que se possa pensar e criar políticas públicas que vão meter o dedo na ferida desse problema da desigualdade em relação a esse segmento. E pensar também, Alexandre, e aí eu tenho certeza que você concorda, projetos intersetoriais, que não contemple apenas a educação ou a cultura ou esporte de forma isolada, mas que tenha aí uma integração entre cultura, saúde, segurança pública e pensando isso de forma integrada, intersetorial. Educação, juventude, a importância também da qualificação profissional, porque, como eu disse, muitas vezes é o jovem que vai ser o principal impactado por essa questão do desemprego, porque é recém-ingresso ao mercado de trabalho. Muitas vezes ninguém quer dar emprego para o jovem porque ele não tem experiência, mas que jeito que ele vai conseguir experiência se ele não tem essa primeira oportunidade? Então, oferecer, isso é importantíssimo que ocorra, mecanismos de capacitação profissional desse jovem, para que, se ele não tem a experiência profissional, ele tenha a capacitação, o que é algo muito valorizado também na hora de se contratar uma pessoa. Então, pensar em propostas, né, nesse sentido. Uma renda estudante. Quando se fala da questão estudantil, a desigualdade impediu que muitos jovens de classe baixa ingressassem na universidade pública. E agora, recentemente, e você até tocou nessa questão, as cotas permitiram, ainda não se chegou ao ideal, mas permitiram que populações, estudantes, jovens menos favorecidos pudessem ingressar na universidade que é a universidade pública. Então, também, além disso, pensar em formas de manter esses jovens na universidade, seja pública ou seja privada, mas assegurar a permanência estudantil, que é um problema, porque muitas vezes o estudante, o jovem, começa começa o seu estudo, começa o seu curso, mas as dificuldades vão crescendo, o desemprego, os gastos com transporte, os gastos com alimentação, e isso impede a continuidade, a sequência desse estudante, que tem que evadir, que tem que sair, que tem que abandonar o seu curso. Então, pensar também em formas, auxílio transporte, alimentação, para manter e diminuir esse problema da evasão escolar por uma questão econômica, por uma questão de desigualdade. Então, quebrar esse ciclo de que uma sociedade desigual cada vez mais será desigual. Eu acho que esse é o papel da educação, quebrar esse ciclo que, se a gente não quebra, ele é perpétuo e cada vez maior, cada vez mais grave, cada vez mais sério. Na área da cultura, você comentou também a questão da importância da valorização de aspectos culturais, da cultura como um todo, que a cidade de Porto Ferreira avançou muito nesses 4 anos nessa área e dá sequência a algo que já aconteceu, que é a descentralização dessas atividades culturais. Exemplo, cinema no bairro. Eu mesmo assisti Charlie Chaplin na Vila Sibila, na Praça da Vila Sibila. Então, olha que legal isso, né? Que é levar a cultura aonde, às vezes, ela não vai chegar. Mas por que ela não vai chegar? Por uma questão de, às vezes, ocorre de falta de pertencimento. Então, dar e criar esse sentimento de pertencimento de vários grupos na cidade, por meio da educação, como já foi dito, da cultura, a própria questão étnico-racial, que você já abordou com propriedade muito bem, a valorização e a implementação de pontos do Estatuto da Igualdade Racial na cidade. É, sim, uma forma de minimizar e, quem sabe, resolver o problema, pelo menos em partes, da desigualdade no Brasil, a começar por Porto Ferreira, a começar pela nossa cidade. Então, pensar de forma integrada, intersetorial,
nessas diversas áreas, né, sobre essa temática da desigualdade, e mais do que falar da desigualdade, pensar na construção de uma cidade mais igualitária. Acho que é isso que tem que mover, é isso que me move, tem que mover também a todos aqueles que pensam em uma cidade mais justa. Porque se não ocorre esse tipo de pensamento, aí é da boca para fora essas melhorias, né? Então, e pensar também que Porto Ferreira tem capacidade e tem potencialidade para tudo isso, porque, Alexandre, você sabe disso, Porto Ferreira, em termos populacionais, é maior do que 89% das cidades do Brasil. Porto Ferreira, com seus 57 mil habitantes, é maior do que 89% das cidades do Brasil. Em termos de PIB per capita, você comentou, a renda per capita, de acordo com dados do IBGE de 2017, de Porto Ferreira, é mais de 35 mil reais. Ou seja, a renda per capita é a renda, o PIB do município, dividida pelo número da sua população, pelo número dos seus habitantes. Quer dizer, é um valor alto. Porto Ferreira é uma cidade rica. Qual o problema? O problema é saber distribuir, redistribuir essas riquezas, gerando, e aí eu vou citar uma frase de um grande amigo meu, gerando oportunidades iguais para pessoas diferentes. Porque é só assim que a gente vai conseguir construir uma cidade que seja mais justa, gerando oportunidades. Então, como resolver aí o problema de forma bastante genérica da desigualdade, gerando oportunidades na área da educação, na área do estudo, oportunidades de emprego, de renda para o público jovem, oportunidades de acesso à cultura, oportunidades de respeito étnico e também de diversidade de gênero. Então, acho que é isso que nós precisamos ter em mente, trabalhar, se nós queremos uma cidade mais justa, mais igualitária, e falo por mim, falo por você, nós queremos. Então, é importante estabelecer essa conexão sobre esses pontos. Por favor, Ale, suas considerações sobre essas questões que eu comentei, para que a gente possa, depois, em seguida, estar encaminhando para uma finalização. Um ponto que eu acho que você colocou brilhantemente é a necessidade específica de se ter um conselho que conclame a juventude de Porto Ferreira. De novo, a necessidade de se ter um conselho da juventude. Assim como ter grêmios estudantis nas escolas que tem Fundamental 2 e ensino médio na cidade. Por quê? Porque a partir da escola você vai trabalhar as questões políticas locais e inserir o jovem para poder ele perceber essa desigualdade e lutar contra essa desigualdade também, né? E um outro ponto que você tocou, que é fundamental, essa ligação entre setores da municipalidade, entre organizações da municipalidade, entre as empresas da municipalidade. Isso é importantíssimo. O jovem de Porto Ferreira ele tem que sonhar mais, ou ter as condições para sonhar mais do que só ter um emprego numa determinada empresa da cidade. Ele tem que ter, Lamelas, pelo menos a oportunidade, né, de poder estudar em Franca, em Bauru, na Unesp, em São Carlos, na UFSCar. Claro que não é todo mundo que vai poder ir estudar, mas que você tenha mecanismos que o jovem possa sonhar e possa querer. Há alguns anos atrás, alguns professores, né, começaram um trabalho num cursinho comunitário, hoje esse cursinho existe, e como aquilo nos alegra, porque é ali que a gente vê nascer o sonho de alguns jovens. E depois a gente ter os nossos ex-alunos nas universidades. Eles vêm falar conosco, e ir numa rádio falar que foi por causa daquele trabalho, mas aquele trabalho ali, ele é um grãozinho de areia do oceano. Então, é muito importante, Lamelas, nessa sua perspectiva, né, que a gente consiga avançar, a gente consiga ter líderes jovens como você, que está se propondo, está dando uma cara a tapa
para discutir política pública. Aqui ninguém está com conversa fiada, não. A gente está... Tem essa ideia, esse projeto. Como é que ele vai ser inserido? Essa é a discussão. Né? A discussão é propositiva. E fico muito grato, Lamelas, pelo convite, né, que você me fez. Né? Sabe que eu tenho um carinho muito grande, né, por você, já de alguns anos, e fico feliz de ver essa caminhada propositiva, porque o Brasil o Brasil e Porto Ferreira já tem muita coisa que a gente tem que superar. Temos que superar muita coisa. E essas coisas que a gente vai superar são com ideias firmes, claras, com metas, e, claro, a gente ter sempre a certeza que a gente só vai mudar na nossa cidade de forma coletiva e de forma propositiva, Felipe. Perfeito, ali. Propositiva, participativa, com inovação, acho que são temas importantes. E você destacou a questão do planejamento, da técnica. Em tudo na nossa vida, nós precisamos de técnica, de organização, de planejamento. Até para cozinhar, não é verdade, Alexandre? Imaginou você fazer um bolo e daí você coloca o ovo e o leite e depois que você adiciona a farinha, depois que tem como, você precisa de técnica, saber manusear os instrumentos, de ter organização, ter planejamento. Se até para cozinhar, se até para fazer um bolo a gente precisa disso, quem dirá para administrar com seriedade uma cidade com todas as potencialidades que nós comentamos hoje aqui. Então é por isso que, independente do que ocorra nas eleições, é importante que entrem candidatos comprometidos, sérios, que saibam planejar, organizar e que tenham aí uma visão de fato importante nessas áreas que nós estamos comentando e que vamos comentar daqui para frente. Não só a questão da desigualdade, a questão da participação política, semana que vem, na quarta-feira, com o prefeito Rômulo Ripa, também questões da área da cultura, questão da área do meio ambiente, de saúde, então é ter aí esse pensamento diversificado. Antes de concluirmos, vou dar atenção mais uma vez aos comentários. A professora Thelma de Luca, que participou com a gente também, falando que todos esses conceitos devem ser cada vez mais esclarecidos. A Anitta Strozzi participando. Boa noite, Felipe. Boa noite, professor Alexandre. O Bernardino falando, Felipe, visionário desde sempre. Estudei com o Bernardino desde o prezinho e também falando em relação a você, Alexandre, que ele é grato pelas lições de vida sempre, e você é sempre engajado na questão social, incentivando desde sempre pensamento crítico em seus alunos. Concordo plenamente com o que ele disse, porque isso é importante, formar esse pensamento crítico por onde passa. O Munir comenta na questão do urbanismo, ele destaca a importância da participação de historiadores, que vão ter aí uma área técnica e uma visão diferenciada no tratamento dessas questões. Essa presença, ele diz, é fundamental para estabelecer análises históricas da própria formação urbana da cidade, destacar as comunidades tradicionais, evidenciar e denunciar, eu perdi aqui, os problemas de segregação e de exclusão ao longo da formação histórica da malha urbana. Então, os comentários sempre pertinentes do Munir, que também foi um entrevistado há pouco tempo atrás, falando sobre o papel e importância do historiador na sociedade. E ele completa, os esportes também possuem uma grande importância para a discussão de políticas públicas para a juventude. Perfeito, Munir. Cultura, educação e esporte, que não podemos esquecer. Pensamento intersetorial na contemplação desses objetivos. A Júlia Pires participando também, que é outra jovem bastante engajada nas questões políticas e de pensamento bastante inteligente, e a querida professora Conceição Greve, e é uma honra, viu, Alexandre, receber um elogio desse dela, que fala 2 excelentes professores. Também é uma das professoras mais importantes da história de Porto Ferreira. Então, esse primeiro debate, essa primeira conversa, de maneira bastante
tranquila, de maneira bastante natural, de maneira bastante interativa. Contamos aí com a participação de dezenas de comentários. É só o primeiro passo numa caminhada que, como você já disse, é desde o seu princípio inovadora, colaborativa, participativa e transparente. Sou jornalista por formação, apreço enorme pela educação como professor voluntário em 3 cursinhos que sou professor voluntário, e sei da importância do diálogo, tanto no jornalismo quanto na educação e agora também na área da política. Então, é por meio do diálogo que a gente consegue uma unidade e um pensamento para, de fato, por meio de políticas públicas, estar transformando a nossa cidade. Alexandre, para finalizar, queria agradecer você e pedir as suas considerações finais mais uma vez. Muito agradecido, até que emocionado pela deferência sua em relação à nossa amizade, o que a gente faz junto. E, claro, aos que estão nos assistindo, falar que a política, ela tem que ser, sim, debatida. A política, ela tem que ser, sim, refletida. A política, ela tem que ser humana. A política, ela tem que ser dos jovens. E são os jovens. São os jovens. São os jovens que vão mudar. São eles que carregam a esperança. De simples professores como eu, que ainda vai haver a mudança. E a mudança está começando. Para encerrar e agradecer, tem uma frase do grande historiador francês, Marc Bloch, que ele fala uma coisa muito simples. A história serve à ação. Boa noite a todos. E muito obrigado, Felipe Lamelas. E tenho certeza que a população de Porto Ferreira vai ter em você um vereador de grande valia e de grande qualidade. Perfeito, Alexandre. Agradeço a sua participação, agradeço a participação de todos que estiveram aqui nessa noite de sexta-feira, nesse primeiro encontro, nessa primeira conversa. E se você se identificou com essas propostas, o Alexandre falou, vou reforçar, sou candidato a vereador, se identificou com essas propostas, propostas e não promessas, como eu tinha dito num primeiro momento, né? É importante levar isso para e realizar e concretizar essa identificação também por meio do voto. Qualquer dúvida sobre o que eu penso, sobre o que foi discutido aqui, estou à disposição, como já disse, para construir um mandato, eventualmente, mas desde já uma campanha que seja participativa, transparente e inovadora. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a semana que vem. Teremos aí toda semana um bate-papo diferente. Muito obrigado e bom final de semana para todos.